Tá aí, né? O Michael é engenheiro civil, e ele foi até a casa da Renalva, do Enzo, para ver direitinho o local, para fazer de um jeito certo. Ele foi lá ver as possibilidades de como fazer o quartinho para o Enzo. O Enzo, ele é cadeirante, né? Ele tem algumas necessidades especiais, e ele estava dormindo num sofá na sala e a sua mãe no chão. E ela estava fazendo uma rifazinha para poder ajudar nas despesas da casa. Estava com um sonho de construir um quartinho para o Enzo. A casa tem um espaço, a casa da mãe dela. A mãe dela já cedeu o espaço para poder fazer. Só que quem mexe com construção sabe que não é fácil, né? E o Michael foi lá, ele viu, o local tem possibilidades. Ele falou, pastor, dá para fazer. Ele fez um projeto, ele fez um levantamento de material, né, e fez o valor total. O quarto com o banheiro adequado para ele, tudo acabadinho, tudo prontinho, para ele poder ter uma vida digna ali dentro, ali, atendendo as suas necessidades, deu 18 mil reais, tá? 18 mil. Nós conseguimos, já por doação, 8 mil reais. Já tem 8 mil reais em doação. Quer dizer que faltam 10 mil reais. Eu compartilhei com a igreja, e de repente 10 mil reais, para alguns aqui, não, pastor, eu quero ajudar com os 10 mil reais para poder fazer isso lá. Tem gente que às vezes olha isso e se sente vocacionado, chamado a fazer, né, e Deus movimenta a pessoa. Deus, ele quer uma fonte para jorrar, né? Às vezes a gente não consegue entender isso, mas Deus quer uma fonte para jorrar, e de repente essa fonte é você. Mas você está dizendo, poxa pastor, mas eu não consigo fazer isso com 10 mil, né? Mas nós temos aqui 1000 pessoas, gente. E 1000 pessoas é bastante gente para 10 mil. Então eu falei com a Mabelle, vamos preparar o Pix que a gente está usando. A gente tem uma conta que está sendo destinada só para isso, né? Então não tem outro fim, é só para a vida do Enzo. A gente vai prestar conta, tudo direitinho com a igreja, tá bom? E eu falei para ela, prepara o Pix e coloca aqui no telão. Eu quero pedir para você nesta hora, se o teu coração se sente vocacionado a ajudar a vida do Enzo, a dar dignidade para ele, né, que você faça uma oferta agora na vida do Enzo. A Mabelle, aquela jovem senhora bonitona de cabelo vermelho, cadê a Mabelle? Está lá atrás. Cadê? Está por aí. Tá. Mabelle, ela trabalha conosco na ação social, e ela comprou essa guerra mesmo. Então a gente disponibilizou, deixa paradinho o número do Pix ali, por favor. A gente disponibilizou uma conta para a igreja poder ajudar de alguma forma. Então eu quero desafiar você nesta hora. Aí onde você está, quando você vai para casa, como é que é a tua caminha? Está quentinha, macia, né? Enzo, cadeirante, dorme no sofá. Eu sei que na igreja tem gente rica, e tem gente, não vou dizer, tem pobre também, tem todo lugar, classe baixa, tem. Mas é inaceitável que na igreja existam egoístas e miseráveis. Isso não pode existir na igreja, porque se tem com necessidade, Deus quer usar a igreja para levantar. Enzo é um garoto inteligente, que ele vai dar muito fruto ainda, amém, Renaldo? Eu creio nisso. Renaldo é uma guerreira, e ela não pode trabalhar porque ela vive em função dele. Tudo. Coloca o Pix aí, por favor, pessoal da mídia. Renalva vive em função do Enzo. Ela não pode sair de casa. Aí eu vou fazer um outro pedido, isso eu não combinei com ela. Se alguém conhece uma forma, um trabalho que ela possa fazer home office em casa, eu sei que muita gente trabalha home office. Se você souber de uma porta dessa, procura a Renalva, abençoe a vida dela. Diga, Renalva, eu quero poder ser bênção na sua vida, para você poder cuidar do seu filho. Isso para mim é ser igreja, não é só culto. Então aqui está o número do Pix, está no nome do Marcos, porque é uma conta que ele não usa, tá? E essa conta está sendo destinada somente para abençoar a vida do Enzo. Eu vou te dar aí 1 minuto para você orar, ser usado por Deus para abençoar a vida dele. Vou perguntar no final do culto a Mabelle quanto está faltando. Ela me disse, pastor, falta 10. De repente você está em casa aí,
quer ajudar, pode ajudar. Deixa Deus usar você. Deus chamou você para ser fonte, para jorrar sobre a vida de alguém. Isso. Deixa Deus usar você. Pode deixar o Pix aqui em cima, tá? Eu vou continuar falando, depois a gente tira. Eu queria também dedicar este momento, um momento de oração. Vou até convidar a Jana. Jana, você pode orar? Eu recebi ontem uma mensagem de uma pessoa que eu gosto muito. Ela mora lá em Porto Alegre. E ela falou: pastor, aqui está um caos. Está muito difícil. A Jocum em Porto Alegre perdeu a sua base missionária. As águas invadiram tudo, elas estão retiradas, estão em outras igrejas, né? As casas que os missionários moravam foi invadido lá no sul. E tem muita gente que já morreu, que perdeu tudo, que não tem como voltar. Há previsão de chuva, as águas estão ameaçando invadir a cidade. Tem uma comporta, uma represa grande, um muro grande de contenção, que se aquilo lá romper, aí enche mais ainda, o estrago é muito maior. E a pessoa que eu conheço, ela falou assim: pastor, por favor, estou pedindo para os meus amigos do Brasil inteiro, para que estejam orando pelo Rio Grande do Sul. E eu, como igreja, eu quero convidar você a orar por esse povo. Nós sofremos há pouco tempo aqui com chuva, com mortes. Não foi na proporção que eles estão vivendo, foi difícil para a gente. Agora imagine o que eles estão vivendo hoje. Hoje eu vi um helicóptero resgatando umas 6, 7 crianças, bebê de colo. E eu não posso como igreja, a gente não pode como igreja só assistir. Não é verdade? Então quero convidar você, se coloque em pé nessa hora. Isso. Orar para que a chuva cesse, para que essas águas baixem, para que as vidas que estão em necessidade sejam encontradas, para que sejam saradas. Oremos. Deus, eterno Pai, nós agora, Senhor, como igreja, Senhor, nos colocamos diante do Teu altar, prostrados aos Teus pés, Senhor, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo, Senhor, que o Senhor é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas, aquele, Senhor, que com o soprar dos Teus lábios, Senhor, determinou que fosse criada todas as coisas, Senhor, que colocou limite nas águas, Senhor, assim como o Senhor fez no início, Senhor, nós clamamos agora que o Senhor faça novamente, Senhor, no nosso país, Senhor, em especial no Rio Grande do Sul. Deus, sabemos que o Senhor é poderoso para cessar, ó Pai, todo o transbordar das águas, porque o Senhor é o Deus que pôs limite nas águas, Senhor, e o Senhor pode fazer novamente. Pai, em nome de Jesus nós clamamos: derrama do Teu sangue, Senhor, sobre aquele lugar, derrama o Teu sangue sobre aquele estado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja, Pai, o socorro, Pai, daquelas vidas que estão necessitando agora do Teu socorro. Deus, em nome de Jesus, Senhor, aquilo, Senhor, aonde os homens ainda não chegaram, o Teu Espírito Consolador pode chegar. Senhor, aonde o resgate ainda não chegou, Senhor, o Teu Espírito Santo pode ir lá, Senhor, e trazer conforto, e trazer, Senhor, cura, Senhor, sobre aqueles que estão precisando. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, ó Pai, por cada vida, Senhor, que necessita agora. Pai, em nome de Jesus, daqueles que perderam as suas casas, Deus, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Senhor, que nós como igreja possamos nos levantar, ó Deus, em autoridade, clamarmos, Senhor, até que os céus se abram, Senhor, sobre nós, até, Senhor, que todo o céu de bronze, Senhor, seja quebrado e as Tuas bênçãos, Senhor, recaiam sobre o Teu povo. Deus, em nome de Jesus nós clamamos. Pai, toma, Senhor, todas aquelas pessoas que se dispuseram, Senhor, a trabalhar nesses resgates. Senhor, dê a elas um espírito, Senhor, um espírito digno, Deus.
Pai, que os teus olhos sejam abertos, Senhor, que eles possam, Senhor, ter do teu discernimento, que eles possam, Senhor, ser levados por ti, aonde aquelas pessoas estão presas, Senhor, aonde elas ainda não foram resgatadas, que elas possam ser encontradas. Dirige, Senhor, os passos daqueles que estão, Senhor, nesses resgates. Pai, nós entregamos também os nossos governantes nas tuas mãos, Senhor, em especial, Senhor, o governante, Senhor, do Rio Grande do Sul. Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que haja arrependimento, Senhor, que aquela vida possa saber, ó Deus, que o Senhor é Deus, Senhor, que ele possa reconhecer, ó Pai, que tudo aquilo que ele tem e é hoje, Pai, é porque o Senhor deu a ele autoridade, e a autoridade que o Senhor deu, Senhor, foi para que o seu povo fosse, Senhor, guardado e abençoado. Então, Deus, nós repreendemos agora todo espírito de corrupção, todo espírito contrário ao teu, Senhor, que impede do teu povo ser abençoado e alcançado, Senhor, pelos recursos que o Senhor, ó Pai, concede, Senhor, aos estados. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia, Pai. Senhor, eu te peço, tome o coração de cada uma daquelas vidas, ó Pai, que tem o desespero hoje, Senhor, de não saber nem para onde voltar, que não tem, Senhor, sequer um documento, Senhor, para dizer que é uma pessoa. Deus, em nome de Jesus, repreenda todo espírito, Senhor, contrário, todo espírito, Senhor, de humilhação que eles estão passando agora. Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa estar invadindo cada uma dessas vidas e que eles saibam, Senhor, que o Senhor nunca desamparou o teu povo. Então nós te pedimos agora, Senhor, vai, Senhor, envia, Senhor, as tuas miríades de anjos sobre o teu povo, sobre aquele povo, Senhor, que necessita agora, Senhor. Assim como o Senhor fez, ó Deus, com o teu povo no Egito, envia, Senhor, do teu socorro sobre eles. Nós profetizamos as tuas bênçãos, ó Pai. Nós profetizamos, ó Deus, que todo socorro será bem sucedido, que todos aqueles que ainda estão, Senhor, isolados e perdidos serão encontrados, porque a tua mão direcionará e guiará, Senhor, aqueles que estão diante, Senhor, dos socorristas, Pai. Então, Deus, nós clamamos, Pai, tem misericórdia, que o teu sangue seja derramado, que a tua glória seja manifesta mais uma vez na terra, Pai, e que mais uma vez o teu povo saiba que só o Senhor é Deus. Nós te oramos e te agradecemos neste momento, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos assentar no nome de Jesus? Toda primeira segunda-feira de cada mês, nós temos tido aqui na igreja um momento onde eu falo para líderes, para pastores, para líderes, para empresários e para pessoas que gostam do assunto liderança. Nós temos um nome de discipulado, Avance. É um discipulado para líderes. Então amanhã, 19h30, aqui na igreja, os líderes de célula, os anfitriões, eles são praticamente convocados, porque é o discipulado seu mensal com o seu pastor, tá? Mas se aqui nós temos pastores que estão visitando, pastores daqui da igreja, empresários, pessoas que você conhece que gostam desse assunto liderança, amanhã, 19h30 aqui na igreja, é aberto a todos, crente e não crente. Tem gente que não é crente que gosta de vir, tem gente que nem crente era e começou a vir no ano passado, acabou se convertendo e hoje está aí na igreja, tá? Então convide alguém, chame, vai ser muito bom. Amanhã o discipulado Avance aqui na igreja, tá bom? Tá. Repete assim comigo: eu tenho uma escolha a fazer. A nossa vida é feita de escolhas, eu já preguei muito sobre isso. A gente fala sobre isso direto aqui na igreja. A nossa vida é feita de escolhas, mas todo o nosso passado, ele é resultado de escolhas que nós fizemos, né? Tem gente que gosta de se assentar na mesa para contar história. Meu pai era que quando tinha algumas datas especiais, ele gostava de contar a vida dele inteira, e demorava, porque ele tinha uma história para contar, histórias incríveis, histórias tristes, histórias que eu falava: pai, você fez isso mesmo? Ele: eu fiz, eu também já fui terrível. Então todo mundo tem uma história para contar. Alguns têm um passado muito triste, com uma bela história de transformação.
Eu me alegro quando me assento aqui na igreja com algumas pessoas e elas dizem: pastor, a minha vida era terrível, mas Jesus mudou a minha história. Isso é tão gostoso quando você começa a perceber essa mudança na vida das pessoas. Tem gente que ainda vive uma vida triste, açoitado de manhã, de tarde, de noite, em todos os momentos. Para alguns viver é até difícil. Mas também tem aqueles que dizem: eu não tenho problema nenhum, minha vida sempre foi uma vida incrível. Eu não sei como esse povo diz que a vida é difícil, eu encaro a vida de um jeito muito tranquilo. Tem gente que pensa assim: olha, seu passado ele pode ter sido glorioso ou desastroso. Agora, uma coisa você não pode negar: a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração, na mente humana, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você viveu um passado incrível, ruim ou mais ou menos, nada disso se compara com aquilo que Deus tem pronto para ser revelado sobre a tua vida. O título da mensagem desta noite é Minha Escolha. Você consegue olhar para o teu passado? Você consegue olhar para aquilo que você viveu e entender o porquê você experimentou o que viveu? Pensa só. Você consegue olhar para a tua história, fazer uma retrospectiva da sua vida? Pode abaixar um pouquinho o retorno, está dando microfonia aqui. Olhar para uma retrospectiva da sua vida e entender momentos, e depois entender o porquê que você viveu aqueles momentos. Será que em algum momento você conseguiu perceber a poderosa mão de Deus abrindo a porta ou fechando caminhos para te levar direto para esse tempo? Será que você consegue ver momentos que você falava o seguinte: cara, eu estou com uma segurança tão absurda no que eu estou fazendo, e daqui a pouco aquela porta vai e se fecha, e você diz: eu não estava preparado para viver isso, eu não estava pronto para viver isso, e de repente estava tudo tão legal, daqui a pouco ruiu o teu chão, perdeu o chão. Você conseguiu enxergar a mão de Deus lá debaixo desse chão que saiu? Será que você conseguiu enxergar que Deus estava conduzindo você? Pensa só na história de José lá no Egito, quando ele foi lançado naquela cova. Será que ele disse: Deus me abandonou? Não sei o que José disse, a Bíblia não relata, mas naquele momento a mão de Deus esteve sobre a vida de José. Agora, apesar dessas manifestações acerca de Deus, sobre o cuidado de você, sobre a tua vida, será que você consegue se lembrar as escolhas que você fez e lembrar se elas estavam ou não alinhadas com aquilo que Deus tinha planejado para você? Será que em algum momento você chegou a se precipitar e dar um passo à frente da vontade de Deus? Eu não sei, de repente essa seja a história da sua vida, e você passou a semana dizendo: se aquela porta não tivesse se fechado, eu estava vivendo assim, 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 assim. Querido, se aquela porta tivesse se fechado, talvez nem vivo você estaria. Se ela não tivesse se fechado, talvez nem assentado aí onde você está, você estaria. Bem, eu quero dizer para você que esse momento, hoje, não é o fim da sua vida, mas pode ser o fim do seu sofrimento e da sua murmuração. Esse dia não é o fim da sua história, mas pode ser o fim do seu sofrimento e da sua murmuração, porque hoje você está sendo confrontado pelo Senhor a tomar decisões que mudarão o rumo dos próximos dias da sua vida. Pergunta para quem está perto: você está pronto para decidir? Decisão é fácil? Eu quero ler com você um texto. Está no livro de Josué, no capítulo 24, a partir do versículo 14. Josué 24, 14 a 24. Vou ler na NVT.
Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam, quando viviam além do Eufrates no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviram além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. O povo respondeu: jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses, pois foi o Senhor nosso Deus que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão da terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante dos nossos olhos, enquanto andávamos pelo deserto. Cercados de inimigos, Ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus. Então Josué advertiu o povo: vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso, não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que Ele lhes fez. Mas o povo respondeu a Josué: não, nós serviremos ao Senhor. Vocês são testemunha de sua própria decisão, disse Josué. Escolheram servir ao Senhor. Sim, responderam eles. Somos testemunhas daquilo que dissemos. Pois bem, disse Josué, então lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos somente a Ele. Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir e compartilhar esta palavra. Eu te agradeço porque o Senhor nos trouxe aqui, porque a gente entende que o que está por vir é muito maior e especial do que aquilo que nós já vivemos. E o nível que vamos entrar agora, Pai amado, não dá para entrar sem tomar algumas decisões. Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje para confrontar o nosso coração, para que a gente possa entender quem habita nele. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor tem algo de especial para fazer hoje. Então faça na vida da tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. No texto que nós lemos, nós vemos o desfecho de uma conversa que Josué teve com os líderes do povo. Nos versículos anteriores ao 14, Josué ele faz um relato desde a saída de Abrão da casa de seu pai, e mostra todo o livramento que o povo teve, a construção da terra, né, a libertação do Egito, travessia do mar, a conquista da terra, a posse da terra. Mostra todo o cuidado que Deus teve para eles durante todo aquele tempo. E após relatar todo esse cuidado, ele diz: olha, vocês precisam ser fiéis ao Senhor. Vocês precisam deixar os deuses que estavam com vocês no tempo do Egito e os deuses que vocês arrumaram aqui na terra prometida. Vocês precisam decidir hoje, porque eu e minha família, nós já decidimos. Eu e a minha casa, nós decidimos servir ao Senhor. E o povo diz para Josué: nós também faremos o mesmo. E Josué: sério? Eu conheço vocês, na condição que vocês estão, vocês serão exterminados. Não, nós estamos prontos para servir.
E Josué disse para eles: e esses deuses que vocês ainda carregam na casa de vocês, na vida de vocês, no coração de vocês, joga fora hoje. É melhor dizer a verdade ao Senhor hoje e falar: Senhor, eu quero abrir mão de uma adoração que não faz parte mais da minha vida, para estar pronto para viver o melhor do Senhor daqui para frente. Esse foi o momento onde Josué confronta o povo com essa palavra. Josué estava quase partindo, era o fim da jornada de Josué, mas ia ficar uma geração pós-Josué, e ele estava dizendo: a chance de vocês é agora. Vocês estão dentro da terra, já possuíram a herança, mas ainda andam como se estivessem no Egito. Lancem fora esses deuses, e a partir de hoje, escolham então a quem vocês irão servir. Sabe por quê? O Deus que você escolher determinará o cuidado e a provisão que você terá. O Deus que você escolhe determina isso. Não é uma escolha minha para você, mas é uma escolha sua, é pessoal. O Deus que você decidiu servir vai ser o Deus que vai te sustentar. Sabe, só existe um Jeová Jireh, só existe um Deus provedor. Escolher abrir mão desse Deus é escolher suprir as suas próprias necessidades. Será que você entende a importância disso que eu estou dizendo para você? Porque algumas pessoas vão à igreja, frequentam os cultos, levantam as suas mãos, mas o seu Deus é o teu próprio ventre, porque acha que é ela mesmo quem sustenta a vida dela, porque acha que é ela mesmo quem provê sobre a vida dela. Meu querido, o Senhor, Ele é responsável por seus filhos. Eu disse para minha filha, falei: filha, se formou agora, ela começou a trabalhar, falando: se estiver precisando de nutricionista, tá? Tem a Gabriela, estou brincando, mas já fiz a propaganda mesmo. Mas ela começou agora a trabalhar, e ela falou: pai, sabe, às vezes dá uma incerteza acerca desse futuro, porque eu comecei agora, eu já tenho resultados, né? Algumas pessoas que se consultaram já estão indo, mas eu ainda tenho algumas incertezas acerca desse futuro. Eu chamei ela num canto e falei: filha, você tem um pai. Eu estou falando desse pai aqui. Esse pai aqui não está te expulsando para fora de casa. Esse pai aqui não está te exigindo nada. O teu pai está dizendo para você: eu fiz você, te dou destino, e eu sustento aquilo que eu estou falando. Enquanto você não casar, a responsabilidade da sua vida é minha. Tenha paz no seu coração. Se como pai eu falo isso para minha filha, pensa o que Deus pode falar acerca dos seus filhos. Às vezes eu e você, nós temos medo de Deus não fazer, nós temos medo de Deus não sustentar, de Deus não suprir. Uma frase que eu sempre falei no meu casamento, eu falei: Jana, alguma vez Deus nos desamparou, não vai ser agora que isso vai acontecer. Fala assim: o meu Deus é fiel. Sabe, muitos não escolhem porque sabem que terão que se submeter. Tem muita gente que não escolhe ao Senhor porque sabe o que vai ter que fazer, e por causa disso vive numa indecisão, dizendo: não, sabe como é que é agora? Não é o tempo, não é assim, eu não estou preparado. Não é isso não, filho. Não é que não seja o tempo, não é que não é assim, não é que não esteja preparado.
é que você sabe que se você escolher, você vai precisar se submeter àquilo que Deus tem e quer fazer na tua vida. Deixa eu te perguntar, por acaso o teu plano é melhor que o plano de Deus? Então por que tentar insistir, continuar insistindo num plano fracassado igual a esse seu? Que você sabe que vai dar errado. Se submeta àquilo que Deus quer fazer. Porque escolher pelo Senhor não é usar roupa até aqui, não. Escolher pelo Senhor é escolher aceitar o sacrifício que Ele fez por você na cruz do Calvário. Escolher pelo Senhor é abrir mão daquilo que desonra o Senhor. Ai, pastor, eu não sei se eu consigo ficar sem pecar. Fala ou não fala? Eu não sei se eu consigo ficar sem pecar. Eu pergunto e você responde. Quem mente? Bom caráter ou mau caráter? Quem adultera? Bom caráter ou mau caráter? Quem rouba? Bom caráter ou mau caráter? Quem faz fofoca? Bom caráter ou mau caráter? Quem fala mal do pastor? Bom caráter ou mau caráter? Então posso dizer para você que todo pecador precisa ter o caráter transformado. Não é que você não esteja pronto, é que você insiste em continuar vivendo esse caráter distorcido. Não é que você não esteja pronto, é que você olha e acha, e você já se acostumou com o pecado. O pecado já te seduziu. Ah, pastor, mas tem coisas que eu não sei se eu vou conseguir largar. Quando você entendeu o valor das coisas, é igual o cara que chega assim, ó, gente, eu tenho um Fusca lindo demais. É meia-meia o Fusca, todo inteirinho, arrumadinho, sabe, no jeito. Eu amo, eu não faço nada, não compro, não vendo, não troco, não faço nada. O cara olha para você e fala, cara, e se eu gostar do seu Fusca? Não, esquece. E se eu quiser trocar a minha Tracker no teu Fusca? Não, se eu quiser dar para você uma BMW X6 de 600 mil reais no teu Fusca, quer trocar? Quem trocaria, fala eu. Quem não trocaria, fala eu. Quem não trocaria? Tem maluco para tudo. Porque com a BMW X6 eu compro acho que uns 10 Fusca desses. O valor das coisas. Por que eu estou dizendo isso? É até bom isso acontecer, porque tem gente que acha que o pecado é tão bom que não compensa trocar ele pelo perdão. Tem gente que acha que o pecado é tão especial que não compensa trocar ele pelo amor de Deus, porque ainda tem uma visão errada acerca dos valores do amor de Deus e acerca do pecado. Sabe, muitos não escolhem porque sabem que terão. Pode voltar lá, não mudei não. Muitos não escolhem porque sabem que terão que se submeter. Muitos não escolhem por causa disso. Você sabe que a sua escolha determina a sua submissão. Porém, muitos procuram um Deus que possa dominá-lo e não um Deus que tenha que se sujeitar. Tem gente que quer um Deus que Ele domina. É o meu Deus, eu falo e Ele faz. Quando eu oro, o céu se abre. É gente que quer governar Deus. Quando eu oro, eu me sujeito à vontade dEle. Deus. O próprio Jesus na cruz, lá no Getsemane, ele falou isso. Senhor, se possível, passa este cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Sabe, tem gente que não quer entregar a tua vida para Jesus, porque sabe que vai perder o controle da sua vida para Ele. Ah, pastor, eu vou ter que perdoar.
perdoa as minhas dívidas, assim como eu. É uma escolha tua, filho. Se você quer perdão, perdoe. Sabe, Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é exclusivo. Ele não aceita ser posto num coração coletivo. Um coração que serve a todo mundo. Esse tempo, essa sociedade tem vivido esse tipo de religião. Sério. É um tempo onde não é mais cristianismo. As pessoas estão espiritualizando tudo. Eu não sei se você já percebeu isso. Quase toda religião está falando de Deus. Não sei qual. A gente está vivendo um tempo onde o coração das pessoas é ofertar para um Deus ali, cultuar um Deus aqui, buscar um outro Deus ali. As pessoas não decidem. Parece que os anos passam e o coração do homem continua o mesmo. É estando com o Deus que tirou do Egito, pensando nos deuses do Egito. É estando com Deus que deu uma terra, adorando os deuses que já estavam na terra. Olha, nós vemos na Bíblia que Deus é exclusivo quando Ele deu os 10 mandamentos. Qual foi o primeiro mandamento que Deus deu? Coloca para mim Êxodo 20, versículo 3. Êxodo 20, versículo 3. Não tenha outros deuses além de mim. Deus é ciumento. Eu vi isso uma vez. Deus é ciumento. E eu gosto muito daquela canção que diz: tem ciúmes de mim, o teu amor é comum. Gente, Deus é ciumento. Sabe por quê? Porque Ele entende que outra pessoa não trataria você tão bem como Ele quer tratar. Só Ele sabe o que fazer da sua vida. E Ele mesmo já alerta: olha, não tenha outros deuses além de mim. De repente você está dizendo assim: ah, pastor, mas eu já sou crente, eu já entreguei minha vida para Jesus e a minha vida é dele, somente para ele, eu vivo para ele. É a mesma resposta que esse povo deu para Josué. O povo disse para Josué: não, nós escolhemos hoje servir ao Senhor. Eu imagino a empolgação que eles estavam. Sabe, se o Senhor é o seu Deus, quem são estes em vosso meio? Pode mudar, isso. Se o Senhor é o seu Deus, quem são estes em vosso meio? Esse povo confessou abertamente para Josué, dizendo: não, nós servimos ao Senhor. E Josué diz: servem? Sim. Então joga fora os deuses que vocês têm em casa. O homem adora aquilo que ele venera. Muitos deuses são de barro, madeira e até mesmo de pedras preciosas. Porém, existem deuses de carne e osso que recebem de nós uma adoração que só deveria ser depositada em Deus. A gente acha que servir a outros deuses é servir algumas esculturas feitas por mãos humanas. Mas existem deuses que nós construímos. Existem deuses que nós coroamos eles. Às vezes nós adoramos pessoas. Às vezes nós adoramos posições. Às vezes nós nos prostramos diante de corações. É gente dizendo: ele não me ama mais, eu vou tirar a minha vida. Está fazendo de quem te abandonou um Deus. Eu vou largar a igreja porque fulano de tal não olha mais na minha cara, está virando as costas para um Deus que resolveu te ignorar. Porque abandonar a igreja por causa de pessoas quer dizer que você servia pessoas, não a Deus.
99% das pessoas que saem da igreja por causa de pessoas, não por causa de Deus. Eu te pergunto, a quem essas pessoas adoravam? Adoravam a pessoas, pessoas te feriram, pessoas te decepcionaram, e por causa disso você tirou a sua devoção e saiu, foi embora. Sabe, eu aprendi uma coisa, que todo altar erguido tem um Deus adorado. A gente não ergue um altar para deixar ali. Os profetas de Baal ergueram o altar para sacrificar Baal. Era o objeto de adoração deles. Sabe, o seu coração é um altar, é um lugar de adoração. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas hoje. Sabia que você sente a necessidade de adorar alguém ou alguma coisa? O ser humano sente isso. Você pode procurar um índio, ir lá no meio da floresta, nunca teve contato com ninguém, mas ele procura um Deus para adorar. Dentro de você há uma necessidade de reconhecer alguém superior para adorar. Um altar erguido tem um Deus adorado. Agora, a pergunta que eu te faço, uma delas é: a quem está direcionada a sua devoção? Quando eu digo devoção, para quem está direcionado o tempo que você gasta? Porque você gasta tempo com aquilo que é importante. Teu telefone tem um recurso que você chega lá no ajustes, no geral, e vê lá o tempo que você gasta com o uso. Já experimentou ir lá e ver onde é que você está gastando o teu tempo? Quantas horas você está gastando o seu tempo? Tem muita gente se prostrando. Diante desse material. Sabe, a quem você tem queimado a sua oferta? Essa então eu nem falo mais. Hoje de manhã, quando eu falava isso, que eu falei agora à noite, dizendo que Deus ele provê a oferta para você depositar no altar. Sabe, você não tem ideia do que eu lembrei. Eu lembrei de quando eu saía de casa e eu ia para a igreja. Eu ia com meu pai me chamava num canto e falava: filho, vem cá, toma aqui, ó, a tua ofertinha para botar no altar. Eu não tinha recurso, mas o meu pai me dava uma oferta para o altar. E quando eu falava isso, eu lembrei, gente, até hoje Deus está provendo para mim um recurso para depositar no altar. Até hoje o teu pai que está no céu está provendo para você recurso para depositar no altar. Mas a cada dia que passa a gente vê algumas pessoas que entenderam. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque ela entendeu qual é o propósito do dízimo e da oferta. Mas eu sei que ainda tem pessoas aqui que estão queimando a sua oferta num altar que não é do Senhor. Quando eu entrego 10% de dízimo, me sobra quanto? Quando eu entrego 10% de dízimo, me sobra quanto? 10%. Porque 90% eu gasto, mas 10% eu deposito no altar. Está lá. 10% é fidelidade. É dizendo: Deus, eu te agradeço. Está aqui. Porque o resto vai com farmácia, o resto vai com passeio, o resto vai com tudo. Agora, eu vou te explicar de um jeito mais tranquilo. A quem você tem queimado a sua oferta? Se 10% é do Senhor e eu não entrego 10%, aonde eu tenho queimado os 10% que pertencem a Ele? Você já pensou nisso? Retira os deuses que estão no meio de vós. Sabe a quem você tem entregado as suas primícias? Quem é esse que está recebendo aquilo que pertence somente ao Senhor? Quem é esse que está recebendo as suas lágrimas? Quem é este que está recebendo a sua adoração? Quem é esse que está recebendo a sua devoção? Quem é?
Eu decidi servir ao Senhor. Quem são esses? Sabe, se o seu altar é o seu coração, organize o seu coração. Deus não recebe a adoração de um altar corrompido. Você lembra da experiência de Elias no Monte Carmelo? Quando chegou a vez de Elias para oferecer o sacrifício dele, o que ele fez com o altar? A Bíblia diz que ele reedificou o altar, ele organizou o altar, ele tratou o altar, ele limpou o altar. Sabe, por que o cordeiro tinha que ser imaculado, tinha que ser puro? Porque o altar também tinha que ser puro. Um sacrifício corrompido não serve para o Senhor. Um sacrifício limpo num coração corrompido não serve para o Senhor. Deus não habita na desordem. Diz para quem está do seu lado: organize seu coração. Hoje é noite de Santa Ceia. O que essa mesa diz para você, gente? A Raquel preparou. Cadê a Raquel, minha irmã? Está lá atrás. Você senta aqui, tá? Raquel preparou essa mesa linda hoje. Ela e a Adriana, ela planejou uma mesa. Aí chegou na hora, deu outra. Aí quando estava pronta, estragou tudo, desmanchou tudo. Aí ela, mas eu creio que não era ela quem estava fazendo. A Adriana olhou para mim e falou: tio, eu tive que ir lá dentro, eu tive que pegar a cruz. A cruz não estava sendo planejada para essa mesa. Eu falei para elas que a mesa é tão linda que a cada dia surpreende, não é verdade? Eu fico na expectativa do que elas vão montar. Está linda a mesa. Eu estava vendo na internet. Gente, ficou linda a filmagem da mesa. Mas quando eu olhei a cruz, gente, o que essa mesa diz para você? Foi um sacrifício puro para purificar você, para que você rendesse uma adoração pura. Não dá para a gente adorar a Deus de qualquer maneira. Pastor, quem é que pode vir à mesa do Senhor? Primeiro, aquele que entregou a tua vida para Jesus, se arrependeu de seus pecados e abandonou. Pastor, qualquer um pode, eu não posso proibir. Mas para quem ainda vive no pecado, só vai comer um biscoitinho e tomar um pouquinho de suco. Para você, não tem efeito, não produz efeito nenhum. Agora, para você que abriu mão dos seus pecados, decidiu entregar a tua vida a Jesus e andar buscando a cada dia, santificando a tua vida, você não está 100% pronto. Diz para quem está do seu lado: ninguém está pronto. A Bíblia diz que um dia chegaremos à estatura de varão perfeito. Ninguém está pronto. Agora, isso não te dá o direito de viver desarrumando tudo aquilo que o Espírito Santo está arrumando na sua vida. Não te dá esse direito. Quem é esse Deus que você ainda carrega dentro da sua casa? Quem é esse que ainda fica corrompendo a adoração da sua vida? Eu conversei com uma pessoa essa semana. Pode ser que esteja aí. Ama a tua vida. Se você estiver me ouvindo, eu amo a tua vida. E entendo, eu não vou te expor, mas você vai entender o que eu estou te falando. A pessoa chegou para mim e falou o seguinte: pastor, eu estou na igreja, mas eu ainda tenho um vício que eu carrego, que eu não consegui deixar. O que eu faço? Simples. Deixa. Ah, pastor, mas eu não consigo. Deixa. Porque às vezes eu não consigo é uma permissão que eu dou para mim mesmo para conviver com Ele.
Deixa. Você já lutou contra. Pensa só, quando o diabético, quando a pessoa recebe a notícia que diz: ó, você está diabético, não pode comer doce. Ah, mas eu não consigo. O que vai acontecer contigo? Tu vai morrer. Se você não lutar, você vai morrer. Esse vício que te consome, se você não lutar, ele realmente vai te consumir. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu tenho um vício de cigarro. O que eu faço, pastor? Eu falei: quando você fuma? Ah, pastor, eu fumo quando eu acordo. Mas que horas? Não, eu acordei, fiz minha higiene, tomei o cafezinho, dava vontade de fumar. O que eu faço? Eu falei: deixa eu te ajudar. Você quer ajuda? Quero. Então você vai acordar, você vai pegar o teu cigarro, botar em cima da mesa. Então você vai fazer a sua higiene pessoal, normal. Bota o cafezinho para fazer. E o que você vai fazer? Você vai voltar para a mesa com o teu cafezinho, a garrafa de café lá. Bota no copo ainda não. Você vai botar um som, vai adorar ali por 10 minutos. Bota um sonzinho ali, você vai começar a adorar. Depois que você adorar, você vai orar. Ora agradecendo a Deus, repreendendo todo o mal, falando do seu dia. Tem um momento com Deus ali. E nesse momento de oração e adoração, depois que você acabar, você vai lá, bota um pouquinho de café, toma e vai e acende seu cigarro. A pessoa: pô, pastor, mas não vai ter clima. A ideia é essa: traga luz para as trevas que te dominam. Não é largar o vício, é convidar Jesus para ir para lá com você. Você não entendeu? Não é parar de ver pornografia, é ligar a televisão e falar: Jesus, assiste comigo. Tu vai ter coragem. Não é usar um baseado, é chamar Jesus para sentar do seu lado e perguntar: quer dar um tapa igual a mim? Que isso, pastor? Mostra o teu pecado para Jesus, para que Ele mostre o teu perdão para a sua vida. Chama Ele para a realidade que você está vivendo. Quem são esses deuses que estão no meio de vós, que estão dominando você? Quem são? O cordeiro era imaculado para o altar ser purificado, para que você pudesse adorá-lo em espírito e em verdade. Sabe, eu respondo por minha casa, você dará conta do mesmo. Eu respondo pela Janaína e pela Gabriela. Ontem a gente foi orar de noite, e a gente vai lá para o quarto da Gabi para orar. Abri a porta, cheguei na Gabi, tadinha, estudou ontem o dia inteiro, ainda saiu de noite, voltou para casa quebrada, ela estava moída. Ela foi dormir volta da meia-noite, para acordar às 3 para orar. Cheguei 3 horas, bati na perna da Gabi: vamos orar? Ela: vamos. Aí chega ontem de manhã, isso foi anteontem para ontem. Aí chegou ontem: vocês não foram orar não? Eu falei: você não orou não? Aí ela: eu não sei. Ela estava tão quebrada que nem lembra que tinha orado com a gente. Aí essa noite a gente foi lá orar de novo. Cheguei: Gabi? Ela: vamos orar? Ela: vamos. Falei: então acorda. Aí ela: falei: acordou? Acordei. Ela lembra direitinho que nós oramos. Às vezes a gente, como pai, a gente olha e diz: está tão cansada, o dia foi tão tenso, deixa ela dormir. Nós temos um propósito, nós assumimos um compromisso com Deus, e nós dissemos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu respondo por minha casa, você dará conta do mesmo.
Seus filhos estão olhando para você e estão perguntando: Pai, quem é o nosso Deus? Se você não consegue apresentar a Ele, Ele vai pegar qualquer um por referência. E só consegue apresentar Deus para um filho quem conhece a Deus de verdade. Eu estou chamando você, homem, mulher, para responsabilidade. Esses homens estavam dizendo: nós vamos servir ao Senhor. E o Josué: com esses deuses que ainda moram na tua casa? A decisão de Josué estava clara diante do povo. Ele mostrou tudo o que o Senhor fez na história daquele povo, relatou todos os momentos de cuidado, provisão, livramento, mas no final ele termina dizendo que cada casa tem responsabilidade na decisão tomada. Josué ele foi enfático quando disse para o povo: joga fora toda lembrança de idolatria e sirva a Deus com exclusividade. Você já reuniu seus filhos à mesa e já contou para eles o que Deus fez na sua vida? Ou você deixa eles se encantarem com as histórias que eles veem no Instagram? Você já reuniu seus filhos à mesa e já disse para eles das vezes que o Senhor supriu quando não tinha nada na tua vida? Você já disse para os seus filhos das vezes que você orou e o céu se abriu e você viu um milagre acontecer na tua vida? Você já disse para os seus filhos das vezes que você se levantou com autoridade dizendo: assim diz o Senhor, e Ele honrou a palavra dos seus lábios? Não. Ainda dá tempo. Decida isso. Tenha um momento à mesa com eles. Como que eles clamarão a Deus se eles não sabem através dos pais que Deus responde? Maio é o mês da família. Eu tenho uma casa para preservar. Eu tenho uma casa para honrar. Eu tenho uma esposa para dizer para ela que ela tem um sacerdote dentro de casa. Eu tenho uma filha para dizer para ela: olha para o seu pai e escolha baseado na referência que você tem em casa. Eu tenho uma família para dar conta diante de Deus. Eu tenho um Deus para apresentar para a minha família. Elas já conhecem, já têm as suas experiências. Apesar da Gabriela ter ontem estudado o dia inteiro, aí nós descemos, fizemos um lanchinho. Quando eu voltei para casa, eu falei: já deve estar cansada, dormindo, né? Quando eu chego em casa, o que minha filha está fazendo? Está no quarto orando. Eu entrei, eu falei: Gabriela, e ela está quieta. Gabriela, e ela está quieta. Quando eu entrei um pouquinho, ela estava lá orando. Janaína foi falar: moço, perguntou. Ela está orando. Não mandei, mas nós ensinamos. Ela estava vivendo um momento muito difícil, estava vivendo um momento muito difícil da vida dela. Tentei ajudar, tentaram ajudar, mas ela descobriu que se ela orar e jejuar, Deus responde. Eu estou falando da minha filha porque eu posso falar da minha casa. Eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Sabe qual é o privilégio que isso nos dá? Repete comigo: escolha por aquele que já te escolheu. Gente, Ele me escolheu primeiro. Ele te escolheu primeiro. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, Ele já tinha te escolhido. Ele me escolheu primeiro. Ah, pastor, mas sujo.
doente desse jeito, pecador desse jeito, rebelde desse jeito. Ele te escolheu primeiro, porque no lixo que você enxerga, Ele consegue encontrar um tesouro escondido aí dentro. Ele não quer o lixo que te envolve, Ele quer o tesouro guardado aí dentro. Ele quer limpar você. Efésios 5, 27, se não me engano, diz que Ele me escolheu, Ele limpou, Ele lavou, Ele purificou para si mesmo. Lá ele diz que o Senhor pega a noiva dele toda suja, imunda, corrompida, e Ele diz: deixa eu te preparar para mim. Diz para quem está perto de você: Ele quer cuidar de você. Escolha por aquele que te escolheu. O que me deixa mais pensativo nesse povo, olha só, era por que um povo que já havia experimentado tanto de Deus tinha dúvida se deveria escolher. Como que um povo que já tinha visto Deus fazer tanta coisa pela casa dele, pela família dele, tinha dúvida de escolher Deus? Eu olho para algumas pessoas hoje que dizem: eu não sei se... Filho, olha para a tua vida, olha para a tua casa. Deus já fez tanta coisa por você, Deus já fez tanta coisa pelos seus, e você ainda tem dúvida? Será que aquilo que você já viu Deus fazer não foi suficiente para reconhecê-lo como Deus? Para se entregar a Ele como filho, como servo? A gente já está terminando, mas eu quero dizer para você que quem escolhe pelo Senhor, escolhe viver também as suas promessas. Entenda, quem escolhe pelo Senhor, escolhe pelo combo. Não dá para escolher o Senhor sem viver as promessas. Contrapartida, não dá para viver as promessas sem escolher pelo Senhor. Existe uma terra prometida que já está garantida por Deus. Então escolher pelo Senhor é ter a certeza de viver o melhor dessa terra. Se você apenas quiser a presença de Deus até chegar na terra, quando você chegar, quem é que vai proteger a tua terra? Se você quer Deus só até conquistar a promessa, quando você tiver a promessa, quem é que vai proteger a tua promessa? Você já pensou nisso? Eu já vi tanta gente que busca Deus até receber. Eu já vi isso acontecer assim, ó. O cara estava, tem que usar um termo, o cara estava na nhaca, estava perdido, estava na lama. Aí decidiu entregar a vida para Jesus. Entregou. E porque entregou a vida para Jesus, ele falou: tem que largar essa vida de podridão, de pecado, e eu sei que Deus vai me restaurar. Deus começou a mudar o jeito dele andar, o jeito dele falar. Mas aí Deus começa, a pessoa começa a viver as bênçãos do Senhor. Procura Deus para ser suprido. Quando você procura Jeová Jireh, você encontra, não encontra? Jeová Jireh é Deus provedor. Aí a pessoa vai e encontra o Deus que dá o trabalho, o Deus que abre a porta. Qual a primeira coisa que o miserável faz? Chama os amigos e vai tomar um porre para comemorar. Quem é esse Deus que ainda mora na sua casa? Quem é esse Deus que está recebendo o mérito da bênção que o Senhor proveu sobre a tua vida? Quem é esse Deus que você buscava quando estava tudo ruim, e quando tudo ficou bom, você vira as costas para Ele? Pastor, essa mensagem na noite de Santa Ceia sabe por quê? Porque Josué ia morrer, e quando Josué morresse, a referência
ia morrer junto. Depois que Josué morre, vem os juízes. Essa visão de alguém que indicava o caminho, ela cessa ali. E as pessoas perdem uma referência. Eu não sei quanto tempo eu vou durar nessa terra, mas enquanto eu viver nessa terra, a mensagem continua a mesma de João Batista: arrependa-se, arrependa-se, abandone esses deuses que tentam ocupar o lugar do Senhor. Sabe, Deus é um Deus que provê, é um Deus que dá terra, mas depois que você tem a terra, quem é que vai proteger a terra se o Senhor não estiver contigo? Repete comigo. Isso aqui é um jargão. Eu tive que botar isso no texto, não adianta. Repete comigo. Só vive promessa quem anda debaixo de princípios. Senão a Bíblia, ela ia se contradizer. Escolhe hoje, porque a sua escolha vai determinar a tua permanência. A tua escolha determina a tua permanência. Todos nós temos um passado, isso é fato. Porém o nosso futuro, inclusive a eternidade, ela está condicionada à decisão que tomaremos agora. Por mais que você já tenha tido com Deus momentos incríveis de relacionamentos e milagres, mas os deuses que você ainda carrega hoje determina se a tua devoção é verdadeira ou não, porque o que você adora é aquilo que te sustenta. Servir a Deus é uma manutenção diária, cara. Servir a Deus sem abrir mão do passado, sem abrir mão do pecado, é viver uma falsa devoção. O altar tem que ser limpo todo dia, para que a oferta não fique comprometida, porque a verdade que está no teu coração, ela anuncia o teu futuro. A verdade que está no teu coração anuncia o teu futuro. A verdade que só você carrega anuncia o teu futuro. A verdade que você vive anuncia o teu futuro. Eu não sei qual a verdade que você carrega, mas só você para dizer o que está no teu coração. Aquilo que você carrega anuncia o seu futuro. O Senhor continua o mesmo, Ele permanece fiel para o seu povo. Ele tem um plano perfeito para levar a gente para a eternidade, para uma terra que emana leite e mel. Mas não permita que a sedução dos deuses deste século e do tempo passado corrompa a tua devoção, o teu coração. A terra é boa, o Deus é bom, os frutos são bons,